Mais um debate ontem, desta vez na Rede Record. Mais uma vez, Serra mostrou equilíbrio, serenidade e mais preparo com respostas mais objetivas. Na saúde, por exemplo, Dilma enrolou. Serra falou o que acha da situação atual e o que vai fazer. Nós vamos multiplicar os hospitais regionais. Nós vamos fazer voltar os mutirões, que eles acabaram. Uma rede nacional de policlínicas. Vamos fazer mais de 150 no Brasil, com 25 especialidades médicas, 15 mil consultas mês, mais de 40 mil exames. Quando o tema foi emprego, Serra mostrou mais consistência. O que nós temos que fazer é inverter a tendência que este governo e a Dilma principalmente marcaram no Brasil, que é a mais reduzida taxa de investimento governamental do mundo. Vou trabalhar com uma taxa de juros real que não vai ser mais a maior do mundo, que leva inclusive setores do Brasil a se desindustrializarem. Vai lá para o Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina, do Paraná, e se verá o quadro existente. Ao contrário, eu vou ter uma política de desenvolvimento. Na questão do meio ambiente, Serra contou o que fez quando foi governador. Assumiu compromissos como presidente e mostrou a diferença de posição em relação a Dilma. Eu vou fazer desmatamento zero na Amazônia. Não tem sentido ter mais desmatamento. Nós fizemos uma lei de mudanças climáticas que é considerada a melhor do hemisfério sul do mundo e a terceira do planeta. Fizemos uma ação ambiental no Estado exemplar, inclusive com relação às queimadas da cana-de-açúcar, que nós reduzimos drasticamente. Demos briga contra a Petrobras, cujo conselho de administração era presidido pela Dilma, por descuido na questão do enxofre, do diesel. Entramos na justiça, junto com o Partido Verde, junto com o Fábio Feldman, e ganhamos para proteger a população urbana que respira veneno que sai dos veículos. O governo da Dilma fez muita festa para lançar o programa de biodiesel de Mamona. Mas o projeto foi abandonado no meio do caminho. Piquet Carneiro, no Ceará. Veja o estado desta usina do governo federal. Equipamentos estragados, sujeira, teia de aranha por todo lado. Em Tauá, interior do Ceará, esta usina do governo está fechada há anos. Máquinas, caminhões, está tudo enferrujando. Biodiesel que é bom, nada. A usina aqui funcionou no dia que vieram inaugurar e daí para cá nunca mais. Na discussão sobre segurança, mais diferença. Como a segurança está ruim no Brasil todo, Dilma enrolou mais uma vez. Serra falou claro sobre o que o próximo presidente precisa fazer para melhorar. Eu proponho, concretamente, criar um Ministério da Segurança Nacional, para juntar tudo que o governo federal tem nessa área e para criar dentro dele uma Guarda Nacional, que nós vamos fazer de comum acordo com a Polícia Federal e de comum acordo com as Forças Armadas. Para quê? Para tomar conta das fronteiras que estão soltas, frouxas, entra arma e entra droga. Quando o tema foi infraestrutura e obras, mais diferença. Dilma repetiu a propaganda. Serra apontou o problema real. Muitas obras estão paradas ou andando muito devagar. O PAC é chamado Programa de Aceleração do Crescimento, é na verdade uma lista de obras. E teve um índice de realização pequeno. Talvez 1/7 daquilo que foi programado até este ano foi de fato realizado. Nós temos 13 aeroportos paralisados no Brasil, né? Aeroportos congestionados, de situação muito difícil. Isso é obra da gestão da Dilma Rousseff. Da mesma maneira, nós temos os portos em situação muito ruim. Pega refinarias que não saíram do chão, que não aconteceu nada e diz, tem as refinarias do Ceará, do Maranhão, disto e daquilo. Tem mais 3 refinarias, além da de Pernambuco, que mal saiu do chão também. Dilma também disse que as obras de transposição do São Francisco estão andando. Serra contestou. As imagens que Dilma mostra na TV são muito diferentes da realidade. Obras abandonadas, máquinas paradas, 3.300 trabalhadores demitidos. Essa é a situação da obra de transposição do Rio São Francisco, a mais cara do PAC da Dilma. Dos 540 quilômetros do trecho norte, só 12% foram construídos. No eixo leste, dos 220 quilômetros, só 24% foram feitos. Cabrobó, Pernambuco.
Os tratores não saem do lugar. Os pilares de concreto não sustentam nada. E como não tem obra, também não tem emprego. Eu vim da Bahia para cá com o propósito de trabalhar, mas infelizmente a obra parou e não deram satisfação nenhuma. Serra também se posicionou pela paz no campo, contra invasões de terras e destruição. Eu sou inteiramente a favor da liberdade de opinião e de ação política sempre que não fira a liberdade dos outros. Mas o que, no caso, me preocupa é que o governo tem dado dinheiro para o MST, 165 milhões. Ao mesmo tempo, as invasões durante o atual governo do MST aumentaram com relação ao governo passado. Só recuou na campanha eleitoral, porque o MST declarou apoio a Dilma. Mas hoje estão nos jornais dizendo que assim que passar a eleição vão retomar as invasões, que não são só invasões, são também destruições. Todo mundo lembra daqueles laranjais destruídos. Uma coisa é reforma agrária, outra é usar a reforma agrária como pretexto para violência e para quebrar a ordem jurídica. Quando o tema foi corrupção e uso político das empresas estatais, Serra foi claro e deu nome aos bois. Ela teve como braço direito, durante sua gestão em Minas e Energia e na Casa Civil, uma mulher que montou um esquema amplo de corrupção e está respondendo por isso. Além do mais, foi a mulher, a Helenice, que a Dilma deixou para ocupar o lugar dela. Foi a Dilma que influenciou essa escolha. Tem como um dos seus braços direito um fulano chamado Walter Cardial, que já deu vários golpes e a Dilma continua defendendo ele. Foi testemunha de defesa do José Dirceu, que foi apontado, está no Supremo Tribunal Federal, como chefe de quadrilha. Falou sobre a influência de Collor na Petrobras e Dilma não respondeu. É interessante que a candidata, quando fala da Petrobras, ela nem refuta o que acontece, que o Collor de Mello comanda uma das áreas da Petrobras em troca do apoio que tem dado ao governo e à candidatura da Dilma. Dilma também não se mostrou à vontade quando foi confrontada com uma contradição. Desde 2003, Dilma está entregando a exploração do petróleo brasileiro para empresas privadas, nacionais e estrangeiras. Quando a Dilma comandava o Conselho de Administração da Petrobras, eles entregaram concessões para empresas privadas, 108, como eu disse, metade estrangeiras, metade brasileiras, para explorarem petróleo. Se isto é privatizar, o que ela mais fez foi privatizar petróleo. Mais ainda, cedeu até para uma multinacional, a White Martins, a sociedade que a Petrobras ficou minoritária de fornecimento de gás liquefeito para empresas, para uma empresa estrangeira, e foi muito criticada, inclusive na época, por causa disso. De 2003 até agora, Dilma e Lula já privatizaram mais áreas de petróleo do que todos os governos anteriores. Todos. Já entregaram a exploração do petróleo brasileiro para 108 empresas, 55 nacionais e 53 estrangeiras. Dilma entregou o nosso petróleo a empresas dos Estados Unidos, da Inglaterra, Canadá, Dinamarca, Noruega, Austrália, Portugal, Espanha, Índia, Singapura, Panamá, Ilhas Caimã, Colômbia e Argentina. Deve ser por isso que a Dilma está acusando Serra. Não quer que ninguém saiba que quem privatizou e entregou o nosso petróleo aos estrangeiros foi ela. No final, Serra deixou uma mensagem de esperança e de confiança para o povo brasileiro. Eu quero para o Brasil não a intolerância dos punhos cerrados, dos punhos fechados, mas a fraternidade entre todos os brasileiros. Quero a união de todas as nossas regiões, de todos os nossos estados, de Minas Gerais, do Aécio, do Anastasia, do Itamar para cima e de Minas Gerais para baixo, sem discriminações. Eu quero um Brasil onde a verdade prevaleça na vida pública. Eu ofereço o meu passado de lutas, que vem desde a juventude, a minha luta como secretário, como deputado, como ministro, como governador, como prefeito. E ofereço a minha experiência para você decidir. E juntos vamos chegar a um Brasil mais forte, mais justo, mais solidário. Venha